Meus amados irmãos e irmãs, vamos, por gentileza, nos colocar em pé por um instante para a leitura da Bíblia, do livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17. Esta passagem traz um tema muito importante para nós, fala sobre quando o milagre acontece em um dia pouco provável. Um momento que ninguém esperava, Jesus surpreende a todos e realiza um milagre. Vamos ler Lucas 13, 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela. Ela logo se endireitou, começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então Jesus respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria, desamarra o seu boi, o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém? Vamos orar ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Nós rendemos a Ti, Senhor, o nosso louvor e adoração. Levamos a Ti, Senhor, também as nossas súplicas. Oramos neste momento por cada um de nós que aqui se encontra no templo participando desta reunião, bem como as pessoas que não puderam estar conosco, ou mesmo aquelas que estão distantes e acompanham esta reunião pela internet. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre todos, e que Teu Espírito Santo, que nesta noite já tem ministrado aos nossos corações de uma maneira muito especial, possa usar, Senhor, a minha vida. Eu me coloco em Tuas mãos para trazer ao coração, ao ouvido deste povo, a Tua santa palavra. E que todo louvor e toda honra, Senhor, sejam dadas somente a Ti e a mais ninguém. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler conta a história de uma mulher que estava sofrendo 18 anos de uma enfermidade que fez essa mulher sofrer tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Esta mesma passagem também, ela fala sobre o perigo da religiosidade que cega pessoas e as torna ignorantes a ponto de não ver, não compreender ou não aceitar a dor de alguém que está próximo. E as pessoas fazem isso justamente porque, às vezes, a sua religiosidade a cega e ela acha que está fazendo a vontade de Deus, quando, na verdade, está omitindo o maior de todos os mandamentos, que é o amor. Algumas pessoas que se dizem cristãs estão tão escravizadas por esse conceito de religiosidade, que mesmo Jesus, tendo pagado o preço da nossa salvação, e Jesus, ele pagou tudo, ele preencheu todos os requisitos legais necessários para que qualquer
pessoa na face da terra pudesse ser salvo. Mas algumas pessoas ainda insistem, né, em priorizar, ou seja, colocar em primeiro lugar preceitos, dogmas religiosos, e ao invés de colocar acima de tudo a prática, o exercício do amor, que é o que de fato nos identificam como servos de Deus, como filhos de Deus. Jesus, ele disse assim, que o mundo vai saber que nós somos seus discípulos se houver o que em nós? Amor. E pensando nesta palavra, me veio a seguinte reflexão, que o mundo saberá que nós somos de Jesus quando ver em nós o brilho e a prática do amor de Deus, tanto em nossas ações quanto em nossas palavras. Porém, nós devemos ter o cuidado para não confundir o verdadeiro significado do amor a Deus com o relativismo ao pecado. Esta mulher, enferma há 18 anos, ela é um símbolo de uma humanidade que está curvada, trazendo sobre si o jugo do pecado, das suas deficiências, da dificuldade, do desespero, do sofrimento imposto pela vida. Vamos falar um pouco sobre esses 3 tipos de sofrimento que a enfermidade impôs a esta mulher. Em primeiro lugar, ela sofria fisicamente. Esse problema que ela tinha em sua coluna, provavelmente, causava ali uma dor insuportável, né? Quem tem problemas aí de dor de coluna, né? E olha que aqui, graças a Deus, todo mundo está ereto, direitinho, né? Agora você imagine alguém que está encurvado de tanta dor que não consegue de maneira alguma se endireitar. A dor, o sofrimento físico que esta enfermidade causava a esta mulher que não conseguia se endireitar. E a condição física dela também impossibilitava a esta mulher, por exemplo, de levantar os olhos e olhar para cima, ver as estrelas no céu, por mais que ela se esforçasse. Mas ela era incapaz de se manter ereta numa posição normal como qualquer outra pessoa. Essa enfermidade dominava o corpo dessa mulher. Ela não tinha liberdade, porque ser escravo de uma enfermidade é algo terrível. E Satanás, ele era o grande responsável que mantinha esta mulher cativa, aprisionada, aleijada da sua coluna. Então, eu penso no sofrimento físico desta mulher, até mesmo na realização de algumas tarefas comuns do cotidiano. Imagine esta mulher cuidando da sua casa. Imagine esta mulher se oferecendo como voluntária para ajudar em algum serviço social na sua igreja, na sua comunidade. Ou seja, essa mulher, ela sofria e muito. Era uma pobre mulher. E é assim que o diabo trabalha na vida das pessoas. Ele tenta infligir sofrimentos físicos na pessoa, muitas vezes impedindo que a pessoa exerça a sua vida em sua plenitude e seu vigor. Em segundo lugar, esta mulher estava sofrendo espiritualmente. E aí, algo que me chama a atenção nesse texto é porque o próprio Jesus, ele a identifica como filha de Abraão. Ou seja, ela era uma israelita da comunidade dos judeus. Agora, o fato dela ser uma filha de Abraão não impediu que ela sofresse com esta seta que o diabo lançou na vida dela. Ou seja, Jesus fala que, voltando ao texto, que Satanás prendeu a mulher por 18 anos e lhe causou esses sofrimentos. Sabe, às vezes, irmãos, talvez algum de vocês aqui já tenha ouvido alguma vez alguém dizer assim, que o crente salvo não pode ser atacado pelo diabo. Você já ouviu isso? Não, se você está salvo em Cristo, você está de boa. Você não vai ter
nenhum problema, o diabo não vai poder lançar uma setinha contra você. Isso não é verdade, porque qualquer pessoa, sendo ela israelita, sendo ela gentil, sendo ela crente ou descrente, ela pode ser atacada pelo adversário. O que o crente jamais será é possuído pelo diabo. O diabo jamais ele vai entrar no coração, na mente do crente e vai dominá-lo e vai levá-lo à destruição. Mas isso não impede que ele fique jogando setinha, sabe? Sabe aquele joguinho de dados, né? Fica jogando. Aí uma hora o crente está num momento ali espiritualmente meio não vigiando muito, sabe? E a setinha pode passar e pode atingir alguma área da sua vida. Mas essa mulher, embora estivesse oprimida por Satanás, ela não era uma pessoa que estava possuída por demônios. Ela não era uma endemoniada, que fique bem claro. A origem da enfermidade dessa mulher, portanto, era espiritual. Não era física, mas o que a gente percebe aqui é que a enfermidade espiritual, ela pode levar a pessoa ao sofrimento físico. E onde nasce esta enfermidade espiritual? Ela pode nascer na mente, no coração da pessoa, seja na sede da razão ou da emoção de uma pessoa. De repente, a pessoa ela começa a acreditar que realmente ela está com um determinado problema, de repente ela começa a aceitar aquela condição de fragilidade e aí ela passa a viver sob o jugo da opressão. Alguns exemplos que a gente pode dar de enfermidades espirituais e como ela nasce na mente da pessoa, levando ao sofrimento físico. Por exemplo, a culpa pelo pecado. A pessoa ela não consegue se perdoar de uma falha que tenha cometido. E de repente ela vai se alimentando daquilo. E ela, sem que ela perceba, aquilo vai crescendo dentro dela e pode desencadear numa série de problemas ou de enfermidades. Às vezes um sentimento de amargura, de ódio, medo, preocupação exagerada. Viu, irmãos? Eu sei que todos nós temos preocupações em relação à vida, mas a gente precisa ter o cuidado para não exagerar nas preocupações e deixar de viver a própria vida. Então o diabo, ele vai usar destes pensamentos para criar o que? Uma espécie de bolha, sabe? Em volta do crente. E vai travar o desenvolvimento, o crescimento, o avanço do crente, de qualquer pessoa. É porque Pedro ele fala assim que o diabo, ele está sempre à espreita, sabe? Ele fica, vamos imaginar a cena que o diabo está sempre na esquina por onde você passa. Então, ele está sempre um pouquinho na frente, um pouquinho de lado ali, esperando uma oportunidade, uma brecha onde ele possa atacar. E no mundo, nós temos muitas pessoas que estão vivendo nesta condição também de enfermidade espiritual, e alguns esta enfermidade espiritual já se agravou também na vida física da pessoa, porque a pessoa acabou se curvando. Um exemplo disso, vícios, drogas, alcoolismo, a mentira, a imoralidade e tantas outras coisas, que às vezes a pessoa ela vai se afundando e aí ela chega num ponto que ela não tem mais o controle. E quando ela não tem controle, significa que aquele problema, ele agora já gerou uma dependência física, ou seja, o problema já não é só espiritual, ele é também um problema físico. Isso pode tornar alguém incapaz de conseguir avançar, de conseguir olhar para cima, de conseguir olhar para o seu futuro e avançar confiando no Senhor. Mas em terceiro lugar, essa enfermidade também trouxe um outro tipo de sofrimento à mulher. Além do sofrimento físico e espiritual, ela também sofria emocionalmente em sua interação social. Como assim? Eu imagino que esta mulher, por causa da sua enfermidade, algumas pessoas até evitavam se aproximar dela. Algumas pessoas talvez até procuravam manter um certo distanciamento, talvez ela fosse ridicularizada, sabe, com apelidos. Nós que somos cristãos, a gente precisa ter muito cuidado para não entrar neste joguinho
de criar pseudos, apelidos para as pessoas baseado na sua condição. Por exemplo, alguém que tem um problema de deficiência na perna e aí alguém chama de manquinho, né? O outro que tem, sei lá, um problema no braço, né? O bracinho, né? O outro que tem um problema na vista, caolhos, aolhos, sei lá como que as pessoas, mas é por aí. Ou seja, esses tipos de apelidos que ridicularizam, que humilham as pessoas, isso também causa um sofrimento psicológico, emocional muito grande na interação social, porque a pessoa, ela começa a se manter escondida, distante das pessoas, para evitar ser ridicularizada. Então essa mulher, ela sabe também o que é sofrer rejeição por causa da sua enfermidade física. Porque algumas pessoas, talvez, não, isso não está no texto, eu estou tentando contemporaneizar para nós entendermos a mensagem. Talvez essa mulher, quando ela chegava à reunião na sinagoga, alguém já dizia assim, olha a irmã Corcunda, né? Corcunda de Notre Dame, né? Olha a irmã que só olha para baixo, sei lá, eu estou aqui apenas tentando imaginar o que poderia acontecer. Então, a rejeição, né? Ou seja, esse sofrimento emocional, ele pode ser uma porta aberta para gerar no coração da pessoa um sentimento de amargura, de depressão e até de ódio. Quantas pessoas que nós ouvimos falar que tentaram suicídio ou até mesmo se mataram por causa da rejeição? Porque às vezes o pai, a mãe disse uma palavra ofensiva, o cônjuge disse uma palavra ofensiva, ou de repente gerou-se um ódio tão grande, aí você vê a violência praticada até entre pessoas que são parentes por causa do ódio. Então todos nós precisamos vigiar sempre para não sermos fisgados também por Satanás nesta área, porque o diabo, ele pode lançar uma setinha que pode principiar uma série de problemas na vida de alguém, como aconteceu com esta mulher. Agora o que me chama a atenção é que mesmo diante de todo esse sofrimento imposto por Satanás na vida desta mulher, mesmo sofrendo nessas três áreas, ela se mostra uma mulher perseverante. Porque apesar de todo o sofrimento que já durava 18 anos na sua vida, ela mesmo assim, ela se dirige à sinagoga para receber o ensino da palavra de Deus. Eu fiquei imaginando, né? 18 anos não é pouco tempo. Vamos imaginar que aquela mulher, ela fosse uma vez por semana na sinagoga, sempre aos sábados, para ouvir o ensino ali da palavra. Ela deve ter participado, em média, 52 reuniões no ano, ou 936 reuniões semanais na sinagoga durante 18 anos. Sabe o que é isso? Quase 1000 reuniões onde ela esteve presente, e em nenhuma dessas reuniões está escrito que esta mulher recebeu qualquer palavra de cura. Ela ia à reunião, aí abria-se o livro, ensinava-se a lei, as pessoas saíam da reunião, mas ninguém chegou para aquela mulher até então para lhe dar uma palavra de esperança ou de cura. Mesmo assim ela acreditava em Deus. Mesmo assim ela vai. Provavelmente ela chegava na sinagoga, orava como de costume, ouvia os ensinamentos, cantava com as pessoas e depois voltava para sua casa sem que absolutamente nada de diferente acontecesse na sua vida. Os sofrimentos que esta mulher tem não a impediram de adorar a Deus. Oh, aleluia. A gente cantou um hino aqui que falava sobre adorador de verdade. E é interessante que mesmo encurvada, esta mulher ia às reuniões, porque ela tinha uma fé comprometida com Deus. Esta mulher, quem sabe lá no seu coração, ela até pensava, um dia Deus pode achar graça em mim e pode me curar, ou de repente ela aceitou aquela condição, mas não negou a sua fé, perseverou. Infelizmente hoje, irmãos, tem muitos cristãos que deixam de congregar e se dão por vencidos
quando não recebem aquilo que desejam no tempo que acham que deveriam receber. Ou seja, às vezes tem pessoas que por não perseverar, acabam perdendo a oportunidade do tempo onde Deus iria visitá-los e o milagre iria acontecer. As palavras de Jesus vão mudar a vida desta mulher. O toque de Jesus vai mudar a vida desta mulher. Vejam bem, irmãos, era um sábado, só 2 obreiros é suficiente, pode ficar em paz. Em um sábado qualquer, aquela mulher levanta cedo e vai para a sinagoga. Naquele dia acontece algo diferente. Porque naquele dia quem estava na reunião? Jesus. Quem era o pregador daquela reunião? Jesus. Não existe registro na Bíblia dizendo que quando Jesus chegou, ele se apresentou para a mulher, ele conversou com a mulher, ela falou dos seus problemas para Jesus. Não, a Bíblia diz que Jesus estava naquela reunião ensinando. E o que o texto diz é que quando Jesus a viu, ele a chamou. Olha só, queridos, que interessante. Jesus estava naquela reunião para o quê? Para adorar a Deus. Porque esse era o costume daquela época. E aí me vem ao coração, à mente, a seguinte reflexão: que adorar é mais do que vir ao templo. Adorar a Deus é mais do que a gente se assentar na cadeira, é mais do que a gente orar, é mais do que a gente cantar e quando terminar o culto ir embora para casa. Adoração é comunhão com Deus e com a congregação. Como assim? A nossa adoração no culto, ela envolve todas as nossas faculdades. Ela envolve a nossa mente, que é a razão. Ela envolve o nosso coração, o sentimento. A adoração envolve as nossas mãos, os nossos pés, os olhos, a boca, os ouvidos. Isto é adoração. Porque Jesus está pregando, está ensinando, mas ao mesmo tempo em que ele está ensinando, ele também está observando. Ele está observando as pessoas que estão naquela reunião. O tempo que gastamos numa reunião de culto, vejam bem, irmãos, se não mover todas estas partes do nosso corpo, que é o templo, a habitação do Espírito Santo, será apenas um tempo gasto na igreja sem nenhuma experiência verdadeira de adoração. Se a gente vem ao culto apenas e faz aquilo que eu disse, mas nós não ocupamos esse tempo para observar, para ouvir, para falar, às vezes até para tocar em alguém. Se nós não usamos esse tempo, que é de culto ao Senhor, para de fato fazer o que Jesus fez e nos ensinou nesta palavra, nós teremos apenas um tempo gasto na igreja. Mas o que nós precisamos de fato é viver uma experiência sobrenatural de adoração. E isto acontece quando você está sentado aí do lado do teu irmão e de repente o Espírito de Deus move o teu coração no sentido de abençoar o teu irmão, e no meio do culto você diz para ele assim: irmão, Deus me deu uma palavra aqui para você, olha, ele mandou falar, blá, 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 amém. Ou quando você olha para o teu irmão, coloca a mão nele e fala assim: irmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você está fortalecendo a fé do teu irmão. Quando você olha para o teu irmão e você diz assim: como é bom adorar a Deus no templo, e ele diz: é bom demais, e aí o Espírito Santo começa a comungar com o vosso espírito, e a gente começa a ter experiências de uma verdadeira adoração a Deus. Quando Jesus chama a mulher, ele oferece para esta mulher uma palavra de compaixão, uma palavra. Olha o que diz o texto no verso 2. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: o que foi que Jesus falou? Mulher. Mas por que esta palavra fez tanta diferença? Porque quando Jesus chama aquela mulher, eu já vi pregadores chamar pessoas na igreja assim, sabe? Principalmente aqueles que gostam de revelar, e falar assim: a irmã aí que está com o cabelo despenteado, irmão,
você aí que é meio zaroio, irmão, ó, você aí, o manquinho, é você o manquinho. Jesus não, olha só, ele trata esta mulher com respeito, com compaixão, e ele reconhece a sua pessoalidade quando ele chama ela de mulher. Ela não é a encurvada, ela não é a aleijada, ela não é a oprimida, ela não é a mulher que sofre, ela é uma mulher. Jesus a trata de igual para igual. Jesus não a discrimina pela sua condição. Imagine para aquela mulher a alegria em seu coração por ser tratada dignamente por Jesus, que está pregando e de repente ele olha para ela e diz: mulher. Ela não era uma aleijada, irmãos. Ela não era uma encurvada. Para Jesus ela não era a feiosa da reunião. Ela não era a aberração, para como alguns poderiam imaginar. Ela era uma mulher, e foi assim que Jesus a viu. Quando ele olha para nós no templo, meus irmãos, é assim que Deus nos vê, como pessoas iguais. Muitas pessoas que conheciam aquela mulher, talvez já estavam tão acostumados com a sua condição, que nem lhe davam mais a atenção devida. Mas Jesus, ele vê nesta mulher o valor que nenhuma outra pessoa naquela reunião pôde ver. Jesus vê naquela mulher a oportunidade de manifestar, de revelar o poder, o amor, a compaixão através da sua vida. Então vejam, queridos, que tem pessoas que às vezes vão ao templo e são como aquela mulher também. Às vezes você vem para o templo, sabe, e você vem naquela esperança de que alguém vai olhar para você, vem naquela esperança de que alguém vai se compadecer de você. Talvez você venha para o templo naquela esperança de que alguém possa lhe dizer uma palavra, mesmo que não seja do altar, mas que alguém te cumprimente, que alguém sorria para você, que alguém demonstre alegria pela sua presença no templo. Alguém que não se preocupe com a sua condição exterior, que não se preocupe com o seu estado, mas que demonstre por você o verdadeiro amor de Deus. Vejam que com Jesus tudo é diferente, porque Jesus olha para as pessoas com um olhar de graça. Ele enxerga a beleza que outros ignoram, porque somente Ele tem poder de remover tudo aquilo que obscurece a glória, a presença de Deus na tua vida e permitir que a beleza retorne. Aquilo que o diabo tirou, aquilo que o diabo roubou de você, ele quer devolver o brilho na tua vida. Então Jesus completa a frase, depois de a tratá-la com dignidade, ele diz para ela assim: você está curada. Vejam, queridos, que talvez aquilo que a mulher tanto desejou ao longo de 18 anos da sua vida, porque eu não consigo imaginar uma pessoa doente que se esforça para ir ao templo, para ouvir a palavra, ao longo de 18 anos da sua vida, que era uma pessoa conformada com a sua condição. Então talvez aquilo que a mulher tanto desejou, mas ela não pôde fazer com as suas próprias forças, agora Jesus, com poucas palavras, numa reunião que ninguém esperava que pudesse acontecer algo tão extraordinário, Jesus olha para ela e fala assim: você está curada. Ele não pergunta se ela quer ser curada. Jesus ele não fica contando historinhas para ela, não, ele já vai direto no cerne da questão. E ainda hoje ele continua fazendo o mesmo. A palavra de Deus continua sendo lançada nas reuniões, no sentido de abençoar a vida daqueles que estão atentos ao que o Senhor está dizendo. Jesus, ele continua convidando e dizendo: vem a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, você que não aguenta mais carregar as suas cargas porque estão pesadas, vem a mim e eu lhes darei descanso. Só Ele tem poder para libertar aquele que está preso no jugo de Satanás. Logo após as palavras, Jesus então toca na mulher. Olha o que diz a Bíblia. Depois ele dizer: você está curada, aí pôs as mãos sobre ela. E ela logo se endireitou,
e começou a louvar a Deus. Irmãos, esse não foi um toque qualquer. Sabe, esse não foi aquele toque de, né? Às vezes tem pessoas que estão tão desligadas, vamos dizer assim, desconectadas da adoração no culto, que toca o irmão assim de qualquer jeito, a irmã de qualquer jeito, e sabe? Mas é tão bom quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que chega para você e fala: paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom você estar aqui. É gostoso ou não é? O toque de Jesus é diferente. É o toque do Mestre. É o toque de alguém que vai liberar através daquele toque a cura, o milagre na vida daquela mulher. A Bíblia diz que imediatamente a mulher se endireitou. Todo mundo está perplexo naquela reunião. Você consegue imaginar uma reunião de ensino, todo mundo naquele silêncio sepulcral, ouvindo as palavras de Jesus, e de repente Jesus chama a mulher, toca na mulher, e a mulher se endireita aos olhos de todos, todo mundo está perplexo, as pessoas começam a adorar a Deus. A mulher agora ela pode novamente ter uma vida normal. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que ainda hoje Jesus pode tocar na tua vida? Ele pode tocar em você. Ele pode remover enfermidades físicas. Ele pode remover enfermidades emocionais, espirituais. Jesus pode restaurar a vida de qualquer pessoa. Quem sabe hoje é o teu dia. Depois de curar a mulher, o povo está glorificando a Deus, irmãos, porque diante de um milagre desse, igreja, é para dar glória ou não é? Né? O povo está dando glória, está todo mundo feliz com o que aconteceu. Mas no meio da reunião, o pastor, vamos dizer assim, daquela congregação, era o chefe da sinagoga, ele não está feliz não. A Bíblia diz que ele ficou zangado. E ele disse para o povo assim: gente, tem 6 dias da semana para a gente trabalhar, tem 6 dias da semana para fazer tanta coisa, para vocês virem aqui para ser curado, mas tinha que ser no sábado. No sábado não pode. Tem gente, irmãos, que quer limitar o poder de Deus. Sabe, quando diz assim que na reunião A, B ou C, né, não pode acontecer determinadas coisas. Uma reunião de adoração a Deus, o Espírito de Deus precisa ter liberdade para agir conforme a vontade de Deus. Não somos nós que limitamos. Então, para os críticos, o sábado era mais importante do que atender às necessidades das pessoas. Para eles, ir para o templo, sentar, orar, cantar, ouvir e ir embora era mais importante do que observar o que estava acontecendo com as pessoas. Eles consideravam, só para vocês terem uma ideia, as necessidades dos animais mais importantes do que as pessoas. Você vê alguma semelhança com o mundo moderno? As necessidades dos animais eram mais importantes para eles do que as necessidades das pessoas. Eles amavam mais os seus dogmas, as suas tradições religiosas, do que expressar o amor verdadeiro pelas pessoas. Para eles era muito mais importante alimentar o cavalo, alimentar o boi no dia de sábado. Era muito mais importante cumprir o ritual religioso do que expressar o amor de Deus pelas pessoas. Então Jesus olha para as pessoas e diz assim: vocês são hipócritas. O que quer dizer a palavra hipócritas, de Hipócrates, ator? Vocês são atores. Vocês gostam de encenar. Vocês gostam de parecer que são religiosos. Vocês gostam de parecer que são tementes a Deus. Mas na verdade Jesus diz assim: no sábado vocês vão à estrebaria, desamarram o boi, o jumento e levam para beber água. Mas não são capazes de enxergar a necessidade de alguém semelhante que está do seu lado. Olha só, irmãos, 2 tipos de pessoas que iam à sinagoga: os críticos. Quando eles iam, qual era a grande preocupação dos críticos? Primeiro, eles estavam preocupados com a sua religião. Eu sou judeu,
Sábado é dia de ir à sinagoga, é dia de cantar. Ah, que tédio. Mas é sábado, tem que ir. Sabe que tem pessoas que são assim também hoje? Domingo é dia de ir para o culto. Vai estar, tem que ir, né? Fazer o quê? Era assim que eles agiam. Eles iam por causa da religião. Eles estavam preocupados com a reputação, o que os outros iam dizer. Mas você é judeu e não foi na sinagoga? Sabe aquela coisa? Você é crente, mas você foi na igreja ontem? Chega segunda-feira no trabalho, né? Aí o colega pergunta, e aí, você foi na sua igreja ontem? Então a preocupação era com a reputação. A preocupação deles era com os dogmas. Ou seja, eles queriam cumprir um ritual independente das necessidades das pessoas, porque a aparência era mais importante do que a adoração. Eu vou repetir. A aparência era mais importante do que a adoração. Mas quando Jesus vai na sinagoga é diferente. Ele observa as pessoas. Ele enxerga as necessidades das pessoas. Jesus, ele começa a olhar buscando alguém que pudesse precisar de ajuda. Você é semelhante a Jesus? Então nós precisamos agir como Jesus. Porque ele ia ao templo, ele olhava as pessoas, ele enxergava as necessidades das pessoas, ele procurava entre as pessoas alguém que pudesse necessitar da sua ajuda, ou seja, alguém que ele pudesse abençoar naquela reunião. Porque o propósito de Jesus na reunião nada mais era do que agradar o seu Pai, ou seja, cuidar dos negócios de seu Pai celestial. Então, quando a gente vem para o culto, a gente precisa vir com essa mentalidade. A mentalidade de adorar e a mentalidade de abençoar alguém. Porque alguém pode estar necessitando, seja aqui no templo, seja no caminho que você vem para o templo, ou quando termina e você volta para casa. Nós precisamos estar atentos. Porque aqui nós temos uma lição de vida muito importante. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus. É assim ou não é? Eu não vou nem perguntar aqui, porque se eu perguntar quem quer a bênção de Deus, eu sou o primeiro a levantar a mão. As pessoas querem a bênção de Deus. As pessoas querem ser livres. As pessoas querem refúgio. As pessoas querem cura. As pessoas querem milagres, mas não querem ir ao encontro do Senhor. Esta mulher, independente da sua condição, de seu sofrimento, da sua fragilidade, da sua humilhação, mas ela vai ao templo para aprender sobre o Senhor. E aí Jesus diz para aquelas pessoas o seguinte: esta mulher que vocês estão acostumados a vê-la sofrer, e que vocês olham para ela e não veem ou não viam nenhuma possibilidade de ser curada, esta mulher, ela também é filha de Abraão, ela é como vocês. Mas ele diz assim: Satanás prendeu esta mulher durante 18 anos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Isso é só para vocês aqui e para quem estiver assistindo o culto agora. Ou seja, é para o Brasil, né? Para o mundo. Vejam bem, o diabo, ele pode atacar pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que são filhas de Abraão, ou seja, são servos de Deus, mas podem estar sofrendo de opressão do maligno. Foi Satanás que impôs o sofrimento dessa mulher. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: o problema dela nunca foi enfermidade física que pudesse ser curada com medicamentos, com autoajuda, né, ou até com pensamento positivo. Essa mulher estava sendo oprimida, porque esse é o papel do diabo. Quando Paulo, ele escreve lá em Efésios 6:12, e ele fala sobre a armadura do cristão, ele deixa bem claro que todos nós temos um inimigo em potencial. Ele fala assim: nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade que vivem nas alturas, governos, autoridades, poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então vejam que quando uma pessoa está doente, o que ela faz? Ela procura remédio para tomar e cura. Quando ela está emocionalmente ferida, às vezes uma palavra de um amigo pode restaurar. Mas quando o problema é espiritual, somente Deus pode libertar.
Então, ainda que alguém esteja oprimido, oprimida pelo poder de Satanás, aquele que está em nós, aquele que fala com a igreja, aquele que rege a igreja, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que tem a preeminência sobre a igreja, aquele que é Senhor dos senhores, ele pode libertar-nos de qualquer poder, de qualquer opressão maligna. Jesus mostrou que não existem argumentos religiosos que justifique omissão diante das necessidades das pessoas. Porque para aqueles homens, eles achavam que estavam fazendo tudo certo. Mas Jesus deixou bem claro para eles o seguinte: olha, tudo isto que vocês estão fazendo, se vocês não são capazes de olhar a necessidade do outro e abençoar o outro, vocês estão perdendo tempo. Os críticos se calaram diante das palavras de Jesus, está na Bíblia. Eles ficaram envergonhados quando Jesus compara a mulher com os bois e jumentos dele. O que é mais importante? O ser humano ou o boi e o jumento que vocês se preocupam e cuidam com tanto carinho? Queridos, eu estou terminando esta palavra. Pulei algumas partes aqui, mas precisamos terminar a palavra. Quando Jesus age, Jesus faz a obra completa, amém? O milagre que Jesus realizou na vida dessa mulher foi testemunhado por todos. A Bíblia diz assim que não somente a mulher começou a louvar a Deus, mas todos que estavam naquela reunião começaram a louvar a Deus, porque a sua vida, depois desse encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma. Eu quero terminar esta palavra dizendo para vocês aqui, que o mesmo Jesus que operou naquele tempo, numa reunião onde aparentemente nada de diferente iria acontecer, é o Jesus que está presente nesta noite aqui na sua igreja. É o Jesus que está presente nos lares das pessoas que estão acompanhando esta reunião neste momento. É o Jesus que olha para você e ele não te vê diferente como as pessoas te veem. Jesus te vê como um ser humano igual. Jesus, ele vê a beleza em você que os outros não vê. Jesus, ele vê algo que o mundo não consegue ver em você. E ele quer nesta noite tocar na tua vida. E ele diz para você: filho, filha, você está abençoada. Você está curado, você está liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Esta mulher nunca mais teve que se envergonhar de louvar a Deus diante das pessoas. Esta mulher nunca mais teve que sofrer com qualquer descaso na sociedade. Esta mulher nunca mais teve que sofrer com dores físicas. Esta mulher nunca mais ela teve que ficar ali, sabe, naquela expectativa, quem sabe, de um dia Deus pode olhar para mim. Jesus olhou para ela, Jesus curou aquela mulher e pode também abençoar você aqui nesta noite, amém? Assentado como você está, feche os teus olhos. Eu não sei qual é a tua condição nesta noite, se a opressão sobre a tua vida tem lhe causado algum sofrimento de natureza física, emocional, espiritual, psicológica. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, que o libertador está presente, Jesus Cristo. E a palavra dele sobre a tua vida hoje é uma palavra de libertação, de cura, de restauração, de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos neste momento, nos colocando diante do Senhor, humildemente e reconhecendo o teu poder, a tua graça, a tua bondade e misericórdia. Senhor, sobre aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão assistindo esta reunião a partir de outros lugares, que a tua presença, Senhor, vá ao encontro delas, que as tuas palavras, Senhor, leve esperança àqueles que não têm, que o teu toque, Senhor, opere um milagre na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus.